sejam todos muito bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor Cindy. Vamos dar continuidade ao trabalho que estamos a fazer durante a semana. Desta vez, vamos falar da força de atrito, ok? Nós analisamos a dinâmica na ausência da força de atrito até então, ok? Analisamos a dinâmica sob condições especiais. Agora vamos analisar com o atrito presente. Afinal de contas, o que é isso de força de atrito? Eu vou começar isto com um exemplo. Vamos supor que nós temos uma bola de futebol. Nós colocamos a bola de futebol no areal, no chão. E nós exercemos uma pequena força, chutamos na bola, ok? A bola vai rolar, mas à medida que o tempo vai passando, a sua velocidade vai diminuindo, ok? Com o tempo, até ela parar. É uma demonstração clara que quando nós exercemos força sobre a bola, à medida que ela vai rolando, há uma força que atua no sentido contrário devido ao contato da bola com o chão. Ok? Há uma força que atua no sentido contrário que tende a anular a velocidade da bola. Essa força que age no sentido contrário que tende a anular o movimento dos corpos, nós chamamos isso de força de atrito. Está claro, meus amigos? É a força que age no sentido contrário à velocidade dos corpos. Ok? Como é que aparece a força de atrito? Muito simples. Quando nós colocamos duas superfícies em contato, ok? Por exemplo, temos essas duas superfícies em contato. Essa superfície é rugosa. Esta também é rugosa. Então, quando nós colocamos as duas superfícies em contato, eu exerço força sobre esta, há uma penetração, ok? Das moléculas desta superfície em relação a esta. E das moléculas desta superfície também em relação à minha mão, ok? Então, isto vai fazer com que a velocidade deste corpo diminua. Okay? Então, esta força que atua devido à rugosidade dessas duas superfícies que tende a diminuir a velocidade deste corpo é a dita força de atrito. Okay? Nós podemos classificar a força de atrito em duas formas. Okay? Temos o atrito estático, temos a força de atrito estático e temos a força de atrito dinâmico. Okay? Quando é que a gente diz que o atrito é estático? Aqui em cima, eu coloquei primeiro a definição do atrito, ok? Uma definição mais científica, em que vocês devem ler e depositar aí nos vossos caderninhos, ok? A força de atrito é a força de resistência que se opõe, conforme eu disse, ok? A velocidade do corpo devido ao contato de duas superfícies. Então, essa força de atrito ela pode ser estática e pode ser dinâmica, ok? Quando é que se diz que a força de atrito é estática? Observe este corpo que está em repouso. Vamos supor que este corpo é um corpo que está em repouso. Eu exerço força sobre ele. Ele mantém-se em repouso. Eu aumento a força sobre ele. Ele vai manter-se de novo em repouso. Okay? Há uma força através da qual eu vou exercendo que vai atingir um determinado ponto em que este corpo vai entrar em movimento. Ok? Então, enquanto eu vou exercendo força sobre este corpo, ele não sai deste ponto. Então, a força contrária que age, que tende a anular a velocidade deste corpo, é a dita força de atrito. Então, essa força de atrito vai ser igual, neste momento, à força que eu vou exercendo sobre ele. Ok? Então, eu disse aqui que a força de atrito estático é quando não há movimento dos corpos em contato. Okay? Então, a força que vai atuar aqui enquanto ele estiver em repouso, nós vamos chamar isso de força de atrito estático. Okay? Como determinar esta força de atrito estático? É preciso conhecer a condição de equilíbrio de todas as forças que agem sobre este corpo. O que é que nós temos? Quais são as forças de atrito? Quer dizer, quais são as forças que agem sobre esse sistema? Primeiro, temos a partir do centro de massa deste corpo. Ok? Para o centro da Terra, temos o peso, que é a mesma coisa aqui, a força de gravidade. Esta massa está sobre esta placa, ok? Esta placa também exerce força no sentido contrário, sobre esta base, neste caso, ok? Esta base exerce força no sentido contrário que tende a anular este peso, que é a dita força de reação normal. Seria a força de reação normal. Ok? Ao exercer força sobre ele, uma força qualquer F, ok? Essa seria a força F. Como eu disse, há uma força que age no sentido contrário que tende a colocar este mesmo corpo em repouso. Então, essa seria a força de atrito. A velocidade, neste caso,
deste corpo seria nesta direção, ok? Se ele mover-se, então a força que age no sentido contrário seria a força de atrito, ok? Esta força, ela vence, a força de atrito, ela vence, então ele vai manter-se em repouso, ok? Para que este corpo esteja em movimento e tenha velocidade, é necessário que a força que é exercida cá deste lado vença, neste caso, a força de atrito, automaticamente este corpo vai entrar em movimento. Mas para este caso concreto, tratando-se aqui do atrito estático, este corpo não tem velocidade, ok? Ele mantém-se ali em repouso. Como determinar a força de atrito? A força de atrito, ela é sempre diretamente proporcional à reação normal. Não esquece disso. A força de atrito é sempre diretamente proporcional à força de reação normal. Okay? O que significa que quanto maior for a força de reação normal, maior será a força de atrito. Então, automaticamente, a força de atrito vai ser igual. Para nós fazermos desaparecer este sinal de proporção, precisamos de colocar ali uma constante de proporcionalidade. Então, a constante de proporcionalidade, vamos colocar aqui, será a constante de proporcionalidade de atrito. Esta constante, que chama-se coeficiente de atrito. Ok? Este é o coeficiente de atrito estático. Então, vamos substituir aqui. Então, teremos aqui o coeficiente de atrito estático. Esta é uma letra grega que se chama μ. Ok? Então, ficamos com μc vezes A normal. Então, esta é a condição que nos permite determinar a força de atrito. Ok? Onde buscar a reação normal? Nós já sabemos aqui, com base no equilíbrio de forças, a reação normal aqui, para que este corpo se mantenha em equilíbrio, é necessário que a força de reação normal seja igual ao peso. Ok? Então, a partir daqui, nós podemos determinar a força de reação normal. A força de reação normal, ok? A força de reação normal vai ser igual à força de gravidade, neste caso, que é o peso. E nós já sabemos que a força de gravidade, ela depende da massa e depende da aceleração de gravidade, ok? Então, a reação normal vai ser igual. A massa, qual é o valor da massa? São 200 kg, 200 kg, vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a reação normal vai ser igual a 2.000 newtons, ok? Força de reação normal é igual a 2.000 newtons. Então, vamos por aqui para a nossa força de atrito. Queremos determinar a força que faz a oposição ao movimento deste corpo. Então, a força de atrito a partir daqui vai ser igual a constante de atrito, que é o coeficiente de atrito, 0,1, está aqui, 0,1, vezes a reação normal, 2.000, newtons, neste caso, ok? Então, a força de atrito vai ser igual a 200 newtons, ok? Está ali, ok, muito certo, ok. Meu amigo, é importante saber aqui que o coeficiente do atrito é uma grandeza física adimensional. Grandezas físicas adimensionais são todas aquelas que não levam unidade, não têm unidade. É por essa razão que nós não temos nenhuma unidade aqui, ok? Ao passo que a força do atrito, por causa do peso, vai ser igual a 200 newtons. Ok, agora, o atrito dinâmico. Quando é que se diz que o atrito é dinâmico? Já está aqui a definição, quando há movimento relativo entre os corpos em contacto. Ok? Para um corpo que está em movimento, a força de atrito que atua sobre ele é o atrito dinâmico. Ok? Então, com base nessa condição de equilíbrio, nós podemos determinar aqui a força de atrito que atua sobre este corpo que está em movimento, podemos determinar também a aceleração. Ok? Vamos buscar as condições de equilíbrio. O que é que nós teremos aqui? Teremos a força que age sobre o corpo, que é 30 newtons. Okay. Esta força. Okay. E temos a força de gravidade, que age no centro de massa para o centro da Terra. Essa é a força de gravidade constituída com peso. Depois temos a força de reação normal.
ok? E temos, estes corpos têm movimento, há uma força que age no sentido contrário que tende a anular esta aceleração, que tende a anular a velocidade neste caso, ok? Porque nós já sabemos que a aceleração é a consequência da mudança da velocidade. Então, esta força que age no sentido contrário neste caso seria a força de atrito. Teremos isto. Ok? Esta seria a força de atrito. Vamos às condições de equilíbrio, como determinar a força de atrito, como determinar, neste caso, a aceleração. Nós já sabemos, com base nisto que nós vimos aqui, a força de atrito vai ser igual, neste caso, a coeficiente. Okay? Aqui, uma vez que trata-se do atrito dinâmico, o coeficiente será coeficiente de atrito dinâmico, este. Okay? Aqui é D, aqui é C. Fazer diferença, não esqueçam de fazer essa diferença. Então, coeficiente de atrito dinâmico vezes a reação normal. Como obter a reação normal a partir daqui do equilíbrio de forças? Ok? Na horizontal e na vertical. O que é que nós teremos aqui? A reação normal vai ser igual ao peso. A reação normal vai ser igual a massa vezes gravidade. A reação normal vai ser igual. Aqui qual será o valor? 10 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força de reação normal vai ser igual a 100 newtons. Ok? Já temos aqui. Ok? A força de reação normal. Então a força de atrito aqui, a força de atrito vai ser igual. O coeficiente de atrito já está aqui, 0,2 vezes a força de direção normal, está aqui 100 newtons. Então a força de atrito vai ser igual a 20, ok? 0,2 vezes 100, isto dá 20 newtons, ok? Com base nisto ainda podemos calcular a aceleração, ok? A aceleração está na horizontal, então o somatório de todas as forças que agem sobre este eixo onde existe o movimento, de acordo com a segunda lei de Newton, tem que ser igual a massa vezes aceleração. Então vamos colocar isso para calcularmos a aceleração, ok? A força resultante, neste caso, a força resultante em x tem que ser igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que agem em x? Temos a força de atrito e temos esta força que é exercida sobre o corpo, que vence a força de atrito para que este corpo esteja em movimento. Então todas as forças que agem para a direita são positivas e todas as forças para a esquerda são negativas. Então teremos esta força como positiva, menos a força de atrito. Isto tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Ok? Então, a partir daqui podemos isolar a nossa aceleração. A aceleração vai ser igual a força menos a força de atrito sobre a massa. Então, isto vai ser igual. Força, qual é o valor da força aqui? 30 newtons. Menos a força de atrito. Onde é que calculamos? Está ali 20. Ok? Sobre a massa, qual é o valor da massa? 10. Ok, já sabemos todas as unidades que estão aqui, são todas elas do Sistema Internacional. Então, de trabalhar com grandezas físicas quase respectivas de unidades do Sistema Internacional. Então, a aceleração vai ser igual, vamos ter 10 sobre 10, isto vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Prontos! Vamos fazer a aplicação prática de todos aqueles exercícios que nós vimos, ok, na dinâmica, mas agora vamos incluir a força de atrito. Não se esqueça, a força de atrito é a força de resistência que se opõe à velocidade de todos os corpos. Se a pessoa se indique, não se esqueça de partilhar as aulas. Muito obrigado, estamos juntos.